Oi, gente, finalmente estamos aqui no último episódio da nossa série. Foi uma série bem curta que eu tive que gravar por 8 dias, mas estamos aqui no último episódio. Eu estou aqui na porta do hotel pra ir embora. Sim, eu vou gravar tudo o processo de ir embora, em geral, pra vocês. Então, desculpa esse áudio, não tinha muito bom, vou estar contando legenda pra vocês escutarem, porque eu acho que o áudio não tá nada bom. E aí, pessoal, estamos aqui. Acabei de chegar do aeroporto. Acabei não, né? Tava fazendo certinho. Aí agora a gente tá andando, nem sei o que a gente vai fazer. Eu sei que a gente nosso voo é 2 da manhã. E agora? É meia-noite. Eu vou ficar 2 horas aqui esperando. E eu vou ter que comer alguma coisa. Vou ver se eu como um rapidez. Mas vai de azul, graças a Deus. Foi aí que eu não consegui gravar no voo, que eu não estava demorando. Mas eu esqueci de gravar porque eu dormi praticamente o inteiro. O voo é 3 horas da manhã. Eu dormi praticamente o inteiro. Mas eu vou pegar mais um voo de quase uma hora. Vou gravar pra vocês. Vou gravar pra vocês comida, minhas coisas que eu vou fazer em geral. Espero que vocês gostem desse episódio, porque eu não consegui gravar muito tempo todo. Então, tomara que vocês aproveitem esse episódio. Gente, estamos indo embarcar no nosso segundo voo. Eu tô bem ansiosa, porque eu sabia. Aí acabou de a gente vai na companhia. A gente vai na companhia, que chama Azul. Aí vai na companhia, que chama Azul. E aí, apareceu um avião dessa companhia. Que era rosa, né? Que era rosa. Gente, mas o rosa. Vai entender quando eu vou chegar 10.